Nas aulas anteriores, apresentamos algumas questões. Entre essas questões, uma delas é a seguinte: como estudar lógica? Puxa, a bela de uma questão. Como é que é o processo pelo qual passamos quando o nosso objetivo é aprender algo? Observe que isso é permanente em nossa vida. Sempre estamos sendo desafiados a aprender algo sobre o mundo, algo sobre as pessoas, algo sobre a minha profissão, algo sobre mim mesmo. Então, o processo de aprender, é um processo permanente em nossas vidas. Estamos sempre procurando aprender alguma coisa. Isso é uma imposição também às nossas vidas. Mas olha que sobre as coisas que ocorrem em nossa volta, parece que não entendemos muitas delas, nem mesmo sobre a gente mesmo. Eu não me conheço completamente. Eu não sei o que eu sou. E quando eu olho para fora, tem muita pergunta sem resposta. Não entendo isso aí que está aí fora. Em relação à lógica, é mais ou menos assim também. Sabemos algumas coisas, mas existem inúmeras perguntas sem respostas. E a lógica nos mostra isso. Então, estudar lógica, que é um processo de aprendizado, é mais ou menos assim. Eu diria que é como andar por um caminho. É isso mesmo. Corresponde à metáfora de andar por um caminho. Observe o caminho. Nesse caminho, quando olhamos à frente, não é possível ver o fim. E se viramos e olhamos para trás, também não é possível ver o início do caminho. E quando olhamos ao lado, vemos muitas coisas, mas não é possível vê-las todas em todos os seus detalhes. Ou seja, estamos andando por um caminho e nesse caminho não conseguimos ver à frente o seu fim e nem ver atrás o seu início. E às margens desse caminho há muito que também não conseguimos discernir, entender o que é que está ali do lado. Em relação ao aprendizado da lógica, do como estudar lógica, do que ocorre, parece que temos algo similar. Estamos num caminho, estudando lógica. Quando olhamos à frente, não é possível ver o fim do caminho. Ou seja, a lógica, esse caminho, é um caminho no qual não conseguimos ver o seu fim. Ou seja, para onde a lógica está nos levando. Nós não sabemos. É um estudo permanente, um desenvolvimento que está acontecendo e que acontece de forma permanente e que está nos levando para algum lugar. E nós não sabemos para onde. Quando viramos nesse caminho e olhamos para trás, à procura do início do caminho, também não é possível discernir sobre isso.
Em relação à lógica, o que isso significa? Puxa, lógica é, digamos, o estudo do raciocínio. Mas eu não sei o que é raciocínio. Lógica lida com as verdades, mas eu também não sei o que é verdade. Eu não sei o que é isso que está lá atrás, no início do caminho. E quando eu olho para o lado, para as margens do caminho, olha, ali também há várias coisas que não consigo entender claramente. Principalmente pelo fato de que, como lógica é um assunto muito extenso, ninguém consegue dominar esse assunto como um todo. Sempre vai ter ali do lado alguma coisa que talvez alguém até saiba o que é aquilo, mas que eu ainda não sei. Somente saberei se parar e observar com cuidado aquilo e estudar aquilo que está ali do lado. Mas, no geral, tem muito mais coisa ao lado que eu não compreendo do que as coisas que estão ao lado e que eu compreendo. Então, estudar lógica e as outras coisas em geral é mais ou menos isso. Andar por um caminho. Viver é mais ou menos isso, né? Aliás, tem tanta coisa que fala desses caminhos, né? Uma metáfora interessante que nos ajuda a raciocinar sobre o ato de estudar, de aprender alguma coisa. Então, conforme essa metáfora, quando caminhamos nessa estrada, estamos à procura de um conhecimento. Queremos aprender. E quando falamos em aprender algo, queremos, evidentemente, saber o que é. O que vamos aprender na nossa caminhada. Afinal, isso é importante. E é engraçado. Esse tipo de questão nos faz lembrar de um paradoxo muito interessante. O paradoxo da aprendizagem de Menon. Veja só como é esse paradoxo. Se temos um conhecimento completo do que estamos procurando em nossa busca intelectual, então não há razão para estarmos procurando, uma vez que qualquer coisa encontrada seria já conhecida. Mas, se somos ignorantes acerca do que estamos procurando, então nunca poderíamos saber quando tivéssemos encontrado o objeto de nossa investigação e, com isso, satisfeita nossa busca intelectual. Interessante o paradoxo, né? Se temos conhecimento, então não há razão para procurar, porque já conheço. Se sou ignorante, nunca poderei saber quando tiver encontrado, porque, a princípio, não sabia o que estava procurando. Somos ignorantes. Preste atenção. Estamos raciocinando. Falando sobre um paradoxo. Vamos voltar a falar sobre paradoxo nesse curso. Essas coisas que nos fazem pensar. Outra coisa que nos faz pensar é também aquela história do círculo hermenêutico. Para entender o todo, preciso entender as partes. E somente entenderei as partes quando entender o todo. Existe também uma metáfora que nos ajuda a entender muito bem o que é isso. É a metáfora na qual a gente considera um mosaico. Preste atenção no mosaico. Este mosaico é uma imagem constituída de milhares de peças. É um todo formado pela composição de pequenas
peças. Ou seja, o todo, evidentemente, depende das partes. O todo só aparece, só ocorre, dada a composição e a contribuição de todas as suas partes, de todas as suas pedrinhas. Por outro lado, cada parte, cada pedra nesse mosaico, somente é possível de ter a sua relevância explicitada, clara, quando olhamos o todo. Em outras palavras, entender cada pedacinho eu só consigo quando eu olho para a imagem como um todo. Então, no mosaico, temos o círculo hermenêutico. O todo, evidentemente, depende das partes, mas cada parte tem a sua relevância explicitada, entendida, percebida, quando olhamos a imagem como um todo. Então, depois dessa história do mosaico, da estrada, a gente fica pensando. No final das contas, para estudar qualquer coisa, é necessária certa confiança, uma intuição, uma fé de que vale a pena estudar. A lógica segue o mesmo paradigma. Confiança e intuição são necessárias no nosso caminhar. Vamos andar por um caminho. E, por esse caminho, para ir por esse caminho, isso demanda de nós uma certa confiança, uma intuição de que vale a pena ir por ali. E como esse caminho é longo, evidentemente que precisamos nos orientar. É por isso que o curso foi dividido em módulos. Temos um assunto longo, um assunto complexo, muitos interesses, ou seja, uma estrada complexa. E andar por esse caminho é mágico. Presta atenção nisso. É um caminho todo especial. É um caminho que fará diferença na sua vida. Fará com que você entenda melhor o que é que ocorre quando você anda por outros caminhos. Mais uma vez, estamos começando o curso de Lógica. Seja bem-vindo ao curso de Lógica. Dê a você a chance de aprender alguma coisa que fará a diferença na sua vida.